Mas, dona Rita, a senhora não falou que ia vir com um cabelo mais moderno? E essa roupa? A Lara Jean não usa essa roupa quando ela tá fazendo cupcake. Senhor diretor, vamos por partes, tá? Primeiro, quando o senhor me pediu um cabelo mais moderno, eu fiquei em dúvida se a gente estava falando do modernismo enquanto escola artística do início do século XX ou do período da modernidade que tem seu início no século XV e XVI. Então eu resolvi pôr um cabelo clássico que ia para os dois. Quanto à indumentária, à vestimenta, ao figurino, a Lara Jean usa esta roupinha quando ela vai pela primeira vez numa festa com o Peter, tá bom? Netflix, coloca aqui pro senhor diretor ver. Por que a gente não fica aqui? Oi, e aí? Firmeza? Tá bom, mas você vai trocar, né? Me trocar, você acha? Agora eu acompanho o TikTok, ninguém se troca mais, a galera pula, ó. Olha só. 3, 2, 1, ó. Ai, merda. Acho que é... não sei. Ai! Era só cruzar o braço, menina. Bom, mas vamos começar a receita do nosso cupcake. Olá a todos e bem-vindos ao Netflix na Cozinha. No episódio de hoje, eu, Rita Von Hunt, vou ensinar vocês a prepararem um delicioso cupcake de pasta de amendoim. Ou, como eu gosto de dar um drag name a todos os pratos, o nosso Lara Cake. Um cupcake delicioso preparado pela Lara Jean de Para Todos os Garotos que Já Amei. Acompanhem a gente enquanto eu cozinho essa delícia. Eu disse cozinho, hein, pervertidinho? Bom, garotada, então antes da gente começar a nossa receita, a gente vai para os preparativos, né? Claro. Legal. Então eu já torrei alguns amendoins que a gente vai usar tanto para decoração dos nossos cupcakes e a gente também pode colocar eles na massa. Assim a gente faz uma surpresa agradável. E as forminhas nas quais a gente vai assar os nossos cupcakes, né? Se você vai fazer direto na forminha e não vai usar forminha de silicone, vale untar com um pouquinho de óleo ou margarina, um pouquinho de farinha. Como a gente vai usar essa forminha de silicone, eu vou usar essas forminhas aqui de papel. Então eu já vou deixar eles aqui e quando a nossa massa entrar, ela entra aqui. Bom, moçadinha, então vamos começar a nossa receita, né, do nosso cupcake, ou como eu adoro dar um drag name a todos os pratos, o nosso Lara Cake. Desculpa. Do que você tá falando? Vocês sabem, moçada, que não tem mistério, afinal de contas é uma adolescente que faz a receita. Shade. Um dos dois. E a gente vai começar aqui pegando os nossos sólidos, peneirando eles. Esse é um dos segredos de fazer uma massa fofinha, suave, né, para um bom cupcake. Deixá-los homogêneos ao misturá-los e fazer o mesmo com os líquidos, né? Deixá-los homogêneos ao misturá-los e depois misturando os molhados e os secos, tá? Não tem mistério. Tô pegando aqui 1,5 xícaras de farinha para nossa massinha. Aliás, esse é um ponto do filme que eu amei, né? Se você ainda não assistiu Para Todos os Garotos que Já Amei, assista, porque se você espera assistir um filminho adolescente bobo, menina, o que você vai levar de surpresa com esse filme? Logo que eu comecei a assistir esse filme, duas coisas me saltaram os olhos, né? 2 golaços de placa. O primeiro deles sendo o cast, que é super diverso no que a gente fala sobre diversidade racial. E aqui, a nossa protagonista é uma pessoa de fenotipo asiático. Eu adorei isso e tem mais. Além desse casting super diverso, racialmente falando, a gente tem um ponto na família da Lara Jean, né? As 3 irmãs, a Margot, a Lara e a Kitty, elas não se parecem. E pra mim, essa já foi uma das primeiras mensagens do filme, né? Que você não precisa parecer com alguém para essa pessoa ser a sua família, né? Quem assiste Drag Race sabe que a gente sempre bate nessa tecla, né? Uma parte da nossa família é a gente que monta e monta por amor. Bom,
agora já colocados os nossos líquidos e os nossos secos e molhados, né? Eu vou aqui misturá-los, deixar a mistura homogênea e vou contar para vocês um pouco mais sobre por que eu amei esse filme. Toda essa nossa história vai acontecer por causa de um processo dela que a gente conhece como escrita terapêutica. Durante os primeiros anos da sua adolescência, a Lara Jean foi escrevendo reiteradamente cartas de amor para os meninos que ela já tinha amado, né? Por isso o nome do filme. E nessas cartas, ela encontra uma forma de externalizar o que ela sente. Tem um link direto aí para você que tiver interesse com o episódio 4 de Midnight Gospel, também aqui da Netflix, que fala um pouco sobre esse processo de escrita terapêutica como um possível processo de cura para as nossas emoções ou para as emoções com as quais a gente não lida muito bem. Agora é a parte de unir os secos e molhados. Ai, que saudade! E aí nessa nossa parte, né, de unir os ingredientes, pode ter gente que me pergunte, Dona Rita, eu sou mais preguiçosinha, posso usar uma batedeira? Eu vou falar, de jeito nenhum! Você nunca use uma batedeira para essa receita. E é mesmo um movimento bem delicadinho assim, só para que os secos e os molhados se misturem aqui. Quando a sua mistura estiver num pontozinho homogêneo, vou tirar aqui o fouet e a gente vai servir ela agora na nossa forminha. Dona Rita, posso servir até a borda? Não, meu amor, não seja afobada. Não vá com tanta sede ao pote. A gente está falando de receita, está falando de relacionamentos amorosos aqui. Vai ali o que? Até uma metadinha, né? Deixa crescer. A massa, pervertidinho. Ó, então eu vou pôr aqui mais ou menos até a metadinha dele, sabendo que no forno acontecerá uma magia e esses nossos cupcakezinhos irão crescer. Agora eu vou pôr aqueles amendoins, como eu tinha dito, menina. Eu sou louca do amendoim, tá? Então, é um na receita, um pra mim. Os amendoinzinhos torrados que sobrarem, você guarda pra comer assistindo sua série preferida da Netflix. No meu caso é Pose. Aliás, dona Netflix, cadê a segunda temporada de Pose? A gente vai levar agora pro forno, não tem segredo, não tem mistério. Em coisa de 30, 35 minutos vai estar pronto. Olha, gente, ó, ele vai sair aqui, a gente já tinha alguns prontos. Ele vai sair da nossa assadeira já crescidinho, vocês estão vendo ele aqui, aí não tem mistério. A gente vai tirar da forminha que tava, colocar aqui para esfriar, né? Um truque de saber se ele assou por dentro, se ele tá maravilhoso, é o famoso truque do palitinho. Olha lá, pervertidinho, atenção ao que eu vou dizer. Você insere o palitinho nele, ó, se sair limpinho, é porque assou por dentro. Então, a gente deixa ele aqui uns 5 minutinhos para esfriar e aí é só decorar. Bom, e como num passe de mágicas, os nossos Lara Cakes estão assadinhos, prontos, decorados e agora só falta a gente saborear. Vocês sabem, né? Hoje a gente falou aqui de um filme de uma receita românticas e tem muita gente romântica que acredita que os inícios são melhores do que os términos, mas pra mim não tem nada melhor do que terminar uma receita prática, fácil e gostosa como essa. Agora é com vocês, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e contar pra gente nos comentários quais outras receitas que aparecem nos filmes e séries da Netflix que vocês gostariam de ver aqui no Na Cozinha. Se vocês forem tentar o Lara Cake, por favor, marquem a Netflix e não esqueçam do hashtag Netflix na Cozinha. Assim a gente pode acompanhar como tem sido as incursões gastronômicas de vocês. E finalmente, gente, a Dona Rita vai provar esse cupcake. Eu não sei a Lara Jean, mas se eu tivesse entre dois amores, eu escolhia pegar a bandeja toda da receita e assistir meu Netflix, que eu ganhava mais, tá? Menina, vem cá, eu tô no 7º episódio do Dark. Você sabia que o Alpha e o Ômega... Não, primeiro que é tudo inspirado na filosofia alemã, né? Você sabe que desde que eu comecei a ler o Immanuel Kant, eu tinha aqui um pega com o Hegel, e só agora eu tô entendendo.